Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse super canal, o melhor canal aqui do YouTube nos Estados Unidos sobre real estate. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo e bora investir em real estate. Hoje eu quero falar com vocês de maneira mais informal. Nos outros vídeos eu sempre sigo um roteiro e esse aqui vai ser um pouco mais livre, um pouco mais flexível e eu quero abordar um tema interessante que eu falei hoje com um dos meus mentorados sobre affordable housing. Mas que raios é affordable housing? Por que isso é importante? Por que eu tenho alguns comentários a falar sobre isso? Esse tema é muito importante nos Estados Unidos porque affordable housing diz respeito justamente às pessoas que querem comprar a sua primeira casa, tá? E o termo affordable housing tem umas métricas importantes para a gente entender até mesmo o que está acontecendo nos Estados Unidos desde a pandemia, desde 2020, tá? 3 coisas principais que eu vejo que afetou o mercado de real estate desde a pandemia e afetou esse mercado de affordable housing. Então, para você entender melhor, affordable housing é um termo, é um conceito que se aplica da seguinte forma. Affordable housing quer dizer que o pagamento de uma casa não vai ser maior do que 30% da receita total naquela família. Então vamos supor que a receita mensal daquela família seja 10 mil. O pagamento da casa não pode exceder 3 mil. Tá? O que está acontecendo nesse momento nos Estados Unidos é que existe uma crise de affordable housing aqui. Tanto do ponto de vista de oferta, que não existe affordable housing nos Estados Unidos, porque não foi mais construído nesses últimos anos affordable housing para os americanos ou para pessoas que são residentes legais aqui nesse país. E existe também um problema de microeconomia, que as pessoas não estão ganhando o suficiente para pagar, para manter a despesa de uma casa abaixo de 30% do seu salário, ou da receita total dentro da casa, se a gente considerar um marido e mulher trabalhando os dois. Então, 3 coisas que eu comentei com o meu mentorado que eu acho super interessante para a gente entender um pouco do contexto dessa crise de affordable housing aqui nos Estados Unidos. A primeira coisa tem a ver com a pandemia. A pandemia criou uma demanda reprimida, porque as pessoas tiveram que ficar em casa. Então a gente não podia sair, comprar, a gente não podia ir no comércio, a gente teve que adotar o serviço online, o delivery. E muitas pessoas gostam de, na verdade, ir na loja. Mas não só isso. A questão é que a pandemia também afetou o flow, né, o mercado de trabalho. Então houve mais restrições para a questão de aglomeração, o que afetou diretamente a questão de produção nos Estados Unidos, desde a construção até produtos que a gente come no dia a dia, como leite, queijo, ovos, tudo mais. Então sempre tem pessoas envolvidas nesses processos de trabalho, né, para o produto chegar na prateleira do mercado pra gente. Então a pandemia criou essa demanda reprimida, o pessoal segurou dinheiro e não tinha como gastar esse dinheiro. Essa foi a primeira coisa. O segundo motivo, que na verdade foi um efeito em cadeia, por conta dessa demanda reprimida, por essa questão de ter afetado o mercado de trabalho, então tudo na pandemia depois de 2020 ficou mais devagar. Desde produtos que a gente compra no mercado, desde a construção, então tudo ficou muito mais devagar, o que afetou diretamente toda a produção em geral nos Estados Unidos de qualquer coisa. Vamos supor na construção, apartamentos e casas que deveriam ser entregues em 1 ano, 2 anos, levaram 3, 4 anos, tá? Então isso encareceu muito as obras, que por consequência também afetou o preço de materiais de construção. Então aqui nos Estados Unidos, a maioria das casas é construído com madeira, o que a gente chama de framing, que é a parte de estruturação da casa, tá? Então vai muita madeira envolvida. Então, se o preço da madeira aumentou, todos os outros custos da casa aumentaram. E por consequência, o labor, a mão de obra, foi aumentando também, porque o custo de material tá mais caro. Ora, então eu vou aumentar a minha mão de obra também, né? Então esse foi o segundo motivo que afetou a produção de affordable housing aqui nos Estados Unidos. Então pessoas que iam investir pararam de investir porque obras começaram a ficar paradas, a produção estava reprimida, a demanda estava reprimida e vem aí o terceiro motivo, que foi a política drástica econômica que o Biden teve nesse país durante 4 anos depois de 2021. O país estava em uma crise profunda, dos fatores aqui que eu já mencionei para você, e o Biden, o que ele fez? Ele piorou o negócio ainda. Então o governo federal, ele arrecadou menos, ele incentivou mais o consumo, a ter mais demanda, mas lembra, a gente já tinha uma produção reprimida, o que faz oferta da lei e demanda, faz os preços das coisas aumentarem. O governo foi lá e deu mais dinheiro para as pessoas gastarem, o que aumentou mais ainda o preço dos produtos. Um outro problema que se agravou nessa questão, nesse contexto também, foi a questão da gasolina. Com a política de energia do Biden, o Biden não favoreceu, deixou de ter incentivos fiscais para a produção de petróleo aqui nos Estados Unidos, o que aumentou também a gasolina e, por consequência, efeito dominó, aumentou todas as outras coisas também no mercado. Produção, entrega de materiais de construção, houve um aumento de preços generalizado. Isso afeta diretamente a valorização de real estate nos Estados Unidos. Então as casas ficam mais valorizadas. Para quem, obviamente, que tem casa, isso é uma ótima coisa. Você não vendeu nada do seu patrimônio e o patrimônio valorizou por conta da inflação. Esses 3 fatores afetaram diretamente o mercado de affordable
housing, tanto do ponto de vista macroeconômico quanto do ponto de vista microeconômico. Por quê? O salário hoje que a gente ganha nos Estados Unidos vale menos por conta da inflação. A gente tem que ganhar mais para poder comprar mais. E o problema é que a inflação afetou de maneira generalizada todas as coisas: roupas, carros, gasolina, produtos do dia a dia que a gente compra, comida, leite, produtos para bebês, para crianças, enfim. Esse é o problema microeconômico. E o problema macroeconômico que o Biden gerou também, por conta da inflação, teve que aumentar a taxa de juros, frear a demanda e a gente conseguir baixar a economia e depois reativar a economia, o que o Trump está tentando fazer. E o financiamento internacional que o Biden fez estupidamente de guerras, como a guerra da Ucrânia. A política econômica do Biden foi um completo desastre para o país, tá? E hoje os Estados Unidos vive essa crise de affordable housing, que não foi construído affordable housing suficiente para a demanda aqui nos Estados Unidos. Então a gente tem o problema microeconômico e depois o macroeconômico, então a gente tem essa crise de affordable housing aqui no país. Então tá aqui um conteúdo legal, interessante para você, um pouco diferente do que talvez você tá acostumado a seguir aqui no canal, mas de novo, se inscreva no meu canal, curta esse vídeo, compartilhe ele com seu amigo, mãe, pai ou com alguém que queira saber uma curiosidade sobre os Estados Unidos, talvez é uma boa curiosidade para compartilhar, e me siga no Instagram. Todo dia eu posto coisas interessantes e tem coisa boa vindo por aí, então fica ligado e me siga aqui no canal. Valeu, tamo junto.